Olá! Sabe aqueles dias em que uma palavra certa, uma frase de conforto, parece que pode mudar tudo? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos dar uma olhada em algumas mensagens de otimismo e descobrir como elas podem ser, de verdade, uma fonte de força, de clareza e, claro, de esperança. Pois é, nem todo dia começa leve, né? Tem manhãs que a gente já acorda com um peso, com uma nuvenzinha de frustrações e incertezas pairando na cabeça. E esse é um sentimento que todo mundo conhece. Mas é justamente aí, nesse lugar de vulnerabilidade, que a palavra certa pode funcionar como um verdadeiro farol no meio do nevoeiro. Mas antes de mais nada, vamos deixar uma coisa bem clara. O otimismo que a gente vai explorar aqui não tem nada a ver com usar óculos cor-de-rosa e fingir que os problemas não existem. Muito pelo contrário. É uma esperança consciente, sabe? Que olha para a dor de frente, que reconhece o desafio, mas que se recusa a ser definida por ele. Então, o que seria esse otimismo de verdade? Bom, é a capacidade de encontrar uma possibilidade, uma frestinha de luz, mesmo quando o cenário parece todo escuro. É essa esperança que não nega a dor, mas que ativamente escolhe não se entregar. E essa escolha é onde mora toda a força. E agora, que tal a gente abrir uma espécie de caixa de ferramentas para a alma? Vamos ver algumas palavras poderosas organizadas para cada tipo de momento, para cada emoção. Pense nelas como se fossem chaves certinhas para portas diferentes que a gente encontra pela frente. Vamos começar por aqueles dias, sabe? Os dias pesados. A primeira coisa que vem à mente é que a gente precisa de mais força. Mas e se o que a gente realmente precisa não for mais esforço, e sim um respiro, um alívio para a mente? Nossa, eu acho a simplicidade disso aqui genial. Às vezes, respirar fundo já é coragem suficiente. No mundo que cobra tanto da gente o tempo todo, essa frase dá uma permissão pra gente encontrar vitória nas pequenas coisas. Um ato simples de autocuidado vira um ato de resistência. E olha só que perspectiva interessante sobre recomeçar. Essa ideia tira das nossas costas aquele peso de ter que ser forte. O poder não está na força bruta, mas na decisão, naquela coragem silenciosa de simplesmente decidir dar o próximo passo. Só isso. Agora, vamos para um outro tipo de otimismo. Não aquele de ação imediata, mas o da reflexão. São mensagens que convidam a gente a dar um passo para trás, a respirar fundo e deixar os pensamentos amadurecerem sem tanto julgamento. Essa é uma daquelas verdades que, olha, às vezes é difícil, mas é muito libertadora. A vida raramente segue o roteiro que a gente escreve. E em vez de lutar contra isso, essa mensagem convida a gente a se perguntar, ok, o que eu posso aprender com isso aqui? É uma mudança de foco que transforma frustração em sabedoria. E essa aqui é um lembrete gentil contra essa tirania da perfeição que a gente vive. A vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa, gente. Muitas vezes a alegria mora justamente nas rachaduras, nas imperfeições que tornam a nossa jornada real e única. Bom, agora vamos mergulhar um pouquinho mais fundo, vamos falar de fontes de força que vêm de dentro. A fé, a sabedoria. Para muita gente, esses são os pilares que sustentam tudo quando o chão parece tremer. E não importa qual seja a fé, em algo maior, no universo, na humanidade ou em si, essa mensagem toca num ponto universal. É sobre encontrar uma fonte de apoio que vai além da nossa própria força, principalmente naqueles momentos em que ela falha. É o que nos segura, sabe? E essa aqui é uma grande lição de maturidade. É perceber que nem toda batalha precisa ser lutada, que escolher a própria paz não é fraqueza, de jeito nenhum. É uma decisão inteligente, estratégica até. É saber onde vale a pena investir a nossa energia. Ok, as palavras são lindas, inspiradoras, a gente sabe. Mas como é que a gente traz isso para a vida real? Como transformar essa leitura em prática? Exatamente isso que vamos ver agora. Como cultivar ativamente a esperança dia após dia. E o caminho prático se parece mais ou menos com isso. Começa com uma coisa simples, reconhecer as pequenas conquistas do dia. Depois, a gente aprende a respeitar o nosso próprio ritmo, sabe? Sair daquela corrida maluca da comparação. Aí, a gente cuida da saúde emocional como quem cuida de um jardim. E por fim, talvez a lição mais difícil, aceitar que a gente não controla tudo. Juntos, esses passos constroem uma base bem mais sólida e equilibrada. E essa frase aqui, olha, ela amarra tudo. Acreditar não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente. É uma prática, um exercício diário mesmo. Como um músculo, a esperança vai se fortalecendo com o uso, com intenção, com consistência, um pouquinho a cada dia. E agora, pra gente fechar, fica a pergunta.
Qual dessas palavras de hoje ressoou mais fundo aí dentro? Qual delas pode ser a sua âncora para o resto do dia? Porque às vezes tudo que a gente precisa é de um único pensamento para mudar toda a nossa perspectiva. Que essa reflexão permaneça.